com as turmas divididas em dois. Muitas vezes eu sinto que eu tentei fazer isso pela força do meu próprio braço. Antes do sábado, que a semana começa no domingo. Hoje 2 professores faltaram, então a gente basicamente vai ficar com as turmas divididas em 2. Porque como é tutoria, a gente é dividido em grupos menores, né, nossa turma inteira. Pra ficar numa sala e a gente discutir, debater de uma forma que dê pra todo mundo participar da discussão do assunto, né, que a gente tá estudando. Só que hoje 2 professores iam faltar, então a turma vai ficar dividida em 2 grupos. Que é bem grande, ainda bem que hoje é só abertura, né? Porque não tem como ter um fechamento com 2 grupos, a turma dividida em 2 grupos, porque minha turma é muito grande. Então, são 60 e poucos alunos. Não ia dar pra todo mundo participar da discussão desse jeito. Parece aí, Pedro. Parece aí, Carol. Tinha aula 2h30, de ESC de até umas 6 horas, 5h50, mas não rolou. Foi cancelada, foi realocada pra ter um segundo horário dessa aula, segunda-feira da semana que vem. Então, basicamente, vou ter que reprogramar o meu dia de hoje à tarde pra fazer outras coisas que eu preciso fazer também. A gente nunca fica com tempo livre, digamos assim. Sempre tem mais alguma coisa que dá pra gente fazer nesse tempo. Então, não sei o que eu vou fazer ainda, se eu vou estudar, revisar o conteúdo passado, começar já esse logo, ou então se eu já vou ver as coisas do TPC. Eu tenho estado meio reflexiva ultimamente, meio melancólica também, devido a diversas questões. Mas eu queria conversar com vocês principalmente relacionado à vida espiritual, que eu acho que é o motivo de eu estar
mais melancólica, mais angustiada ultimamente também. Um dos objetivos, uma das metas, um dos propósitos que eu coloquei pra esses últimos momentos, né? Não últimos momentos, eu espero que não, pelo menos. Mas esse ano, principalmente. Me aproximar mais de Deus, desenvolver mais intimidade e estar cada vez priorizando mais a minha vida espiritual. Eu sinto que a gente vive ultimamente como se a gente nunca fosse, se é que vocês me entendem. Sou cristã, então eu acredito na volta de Cristo. Então, muitas vezes a gente vive como se Cristo nunca fosse voltar, como se fosse demorar anos. E mesmo se fosse demorar anos, que eu acredito que não é o caso, a gente acha que ele nunca vai voltar pra gente especificamente em um determinado momento. Porque por mais que ele ainda não tenha voltado, ele já voltou pra muitas pessoas, se é que vocês me entendem. E a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. E eu tenho refletido muito esses últimos dias que caso isso aconteça agora, que eu espero que não aconteça, e eu também não tenho um medo, assim, anormal de que isso aconteça, mas isso tem me angustiado, porque eu tenho refletido muito sobre isso nos últimos dias, e se isso acontecesse, eu não estaria preparada. Não estaria preparada, e eu tenho convicção disso. E nesses últimos dias eu admiti isso pra mim mesma, e eu tô escrevendo num caderninho os meus pensamentos. Eu acho que isso é bom pra organizar o que eu tô pensando, organizar os assuntos mais claramente na minha mente. E tenho tentado me aproximar mais. Eu já tentei isso diversas vezes, né, estar mais íntima com Deus, mas muitas vezes eu sinto que eu tentei fazer isso pela força do meu próprio braço, pela minha própria força, e eu não sou forte o suficiente. Então eu tenho buscado mais a Deus, orado mais ultimamente do que nunca, para que eu desenvolva uma maior intimidade com Ele e Ele me dê forças, porque através da força dele eu consigo estar cada vez mais próxima e cumprir o propósito dele na minha vida. E eu achei importante compartilhar isso com vocês, não no sentido de querer me glorificar, até porque eu não acho que eu não tenho motivos para isso, mas compartilhar essa minha visão aqui pra vocês, porque eu sinto que a gente tá dormindo e a gente precisa acordar. E a mensagem, ela precisa ser compartilhada. E mesmo que eu ache que eu não sou digna de compartilhar essa mensagem, ela tem que ser compartilhada, porque se a gente não falar sobre a volta de Jesus, sobre esse despertar dos últimos tempos, as pedras irão falar por nós. Então, não quero que vocês achem que eu tô fazendo isso pra aumentar qualquer que seja o meu ego, mas pra compartilhar com vocês essa minha jornada e convidar vocês a fazerem isso juntamente comigo também. Uma das coisas que eu pedi a Deus esses dias foi que Ele colocasse pessoas na minha vida que me ajudassem nessa caminhada, porque eu acredito, eu sinto que sozinha eu não consigo. Deus tem me abençoado muito também com minhas amizades ultimamente. A Ana, ela é uma amiga muito querida pra mim. Eu acredito que através da vida dela, ela tem me incentivado mais, e eu vejo Jesus na vida dela, na forma como ela fala, na forma como ela expressa o desejo dela por buscar mais da palavra. Uma coisa que ela falou pra mim também, que ela vai ser um pouco mais chata comigo e ficar pegando no meu pé pra eu ir pra igreja com ela, pra eu ir nos cultos de célula, e pra gente conversar mais sobre esse assunto. E eu acredito que ela foi um presente de Deus na minha vida, principalmente agora, porque esses dias a gente tava conversando, ontem inclusive a gente conversou muito sobre determinado assunto, e isso casou muito com o que eu tenho pensado nesses últimos dias. Eu acredito que Deus viu minha angústia e colocou ela naquele momento específico pra me passar uma palavra que, por mais que ela não soubesse o que estava acontecendo, tocou muito no meu coração. E eu queria expressar esse meu sentimento pra vocês. Não vou entrar em detalhes porque eu acho que é algo muito íntimo de mim e Deus, mas convido vocês que querem desenvolver maior intimidade com Deus, que sentem também essa angústia nesses últimos dias, que querem estar mais preparados pra, juntamente comigo, começar essa jornada novamente, ou reiniciar novamente essa jornada, de se reconectar mais com Deus, de desenvolver mais sua espiritualidade e intimidade com Deus realmente.
E eu não quero que isso seja da boca pra fora. Eu não quero que o que a gente sinta seja apenas remorso, mas arrependimento sincero dos nossos pecados. E foi uma das coisas que eu pedi pra Deus, que esse arrependimento seja um arrependimento verdadeiro, que a gente tenha mudança de hábitos, que eu tenha mudança de hábitos e mudança de atitudes para que minha vida mude e eu consiga realmente cumprir o propósito dele na minha vida. E é essa mensagem que eu queria passar pra vocês agora. Tô indo me arrumar pra ir pra academia. Já estou saindo, são exatamente 5h27. E, gente, atendemos 2 pacientes. Fiquei a consulta inteira em pé, misericórdia. Mas é isso, indo pra casa, finalmente. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu tô cansada. O ambulatório é de 2 horas da tarde até 5h50. Só que dependendo do preceptor que a gente fica, ou a gente sai mais cedo ou a gente sai mais tarde. Porque tem alguns que eles têm o debriefing no final, que é aquela reunião pra discutir os casos, e tem outros que não preferem fazer isso não. Discutir o caso com o grupo daquele caso em específico, e aí já passa pra próxima sala, só que ele já libera o pessoal que ele já passou na sala. Gente, eu fiquei de 2 horas até 5h26 em pé. Porque não tinha cadeira sobrando. Gente. E até treinar a perna quando eu chegasse. Porque saí mais cedo do que o esperado. Só que, gente, não tinha condições. Não tinha condições de verdade. Muito cansada eu estou. Vou agora preparar minha janta e eu preciso dar mais uma estudada no conteúdo de tutoria. E amanhã eu vou acordar cedo para revisar o conteúdo também. Almocinho de hoje, franguinho, arroz com abóbora, feijãozinho do sul e banana assada com queijo por cima. O melhor pós-aula da vida, depois de horas em pé, sendo relatora de tutoria. Nada melhor do que isso daqui, depois da aula. Gente, já estou prontíssima pra dormir. Hoje foi bem cansativo, pra falar a verdade pra vocês. Tive tutoria de manhã, simulação realística de tarde. E eu participei da simulação realística e fui relatora de tutoria. Então, eu fiquei muito tempo em pé hoje. E aí, de noite, eu fui pra sala da Ana, resolvi ir pra sala da Ana. E, gente, apesar de estar super cansada, foi uma ótima escolha, eu gostei muito. Gostei muito das pessoas, gostei muito da mensagem, gostei muito do momento de oração, do momento do louvor. Gostei da companhia das meninas, das amigas da Ana.
E assim, foi muito bom. Foi um momento para refletir muito sobre a mensagem, sobre a palavra. A mensagem me tocou muito, apesar de ter sido super engraçada. E eu ri muito. Chorei também, mas ri muito também. Hoje é sexta-feira. Último dia da semana, antes do fim de semana, né? Antes do sábado. Antes do sábado, que a semana começa no domingo. Nada. Queria falar pra vocês que ontem foi muito bom. Muito bom. Gostei muito. Ontem um dia foi bem cansativo, como falei pra vocês, mas eu gostei muito da célula. Eu tava achando que se eu fosse todas as células, digamos assim, ou se eu quisesse ir na próxima, ia ser um pouco too much, né? Mas aí a Ana já me mandou mensagem falando que era pra eu não marcar nada da quinta de noite pra eu ir à célula com ela. Então, eu vou estar ali. É muito bom esses momentos de comunhão. Na época que eu era mais jovem, digamos assim, adolescente, de 12 até os meus 18 anos, 17 anos, não tinha tantos jovens na minha igreja. Então a gente não se reunia tanto, não tinha muito esses momentos de comunhão, era mais nos cultos mesmo. De vez em quando a gente tinha, eu e algumas meninas, porque minha mãe era líder do grupo de coreografia e a gente sempre fazia santificação antes de qualquer apresentação. E aí sim a gente tinha momentos de comunhão, mas não era sempre. Não é igual o que acontece na IC da Ana, por exemplo, que é na Igreja nas Casas. Então é uma coisa que eu admiro muito na igreja dela, porque tem muito esse momento de comunhão entre os irmãos, não só com jovens, né, adolescentes, adultos. E eu acho que é muito importante, principalmente nessa fase adolescente e jovem, porque a gente não encontra muito pessoas que têm os mesmos valores e princípios nos lugares que a gente tá. Então, quando a gente vê mais pessoas da nossa idade tendo os mesmos costumes, os mesmos valores, crendo da mesma fé, no mesmo Deus, a caminhada cristã, ela se torna um pouco menos difícil, porque não é fácil. Tem muito da mensagem de ontem. Ele tava falando muito sobre entrega, muitas coisas que a gente não precisa necessariamente perder, a gente não perde, a gente precisa entregar, a gente por vontade própria precisa entregar para Deus. Não precisa ser somente coisas materiais, mas sentimentos, pensamentos, o orgulho, por exemplo. Falou muito também sobre a gente não colocar máscaras, fingindo ter uma moralidade cristã, fingindo uma espiritualidade que a gente não tem. Muitas vezes a gente tá doente espiritualmente, tá morrendo espiritualmente, mas a gente coloca tantas máscaras por conta do que as outras pessoas vão pensar se elas souberem que você tá desse jeito. E aí o perigo disso é que você morre dentro da igreja, o que particularmente é mais perigoso do que morrer fora dela. Porque quando você morre espiritualmente fora da igreja, as outras pessoas sabem disso. E aí vão procurar ajudar você, te trazer para Deus. Mas quando você coloca máscaras e você tá doente por dentro, ninguém vai ir, digamos assim, ao seu encontro, ficar te ajudando, te auxiliando, porque aparentemente você não tá doente. Ele tava falando sobre como isso é muito perigoso, que a gente tem que confiar em alguns irmãos e falar com eles o que tá se passando com a gente, porque caminhar sozinho nessa jornada é muito difícil. Então a gente tem que ter pessoas confiáveis pra gente conversar e se abrir sobre esses assuntos. Uma das meninas até comentou que era o que eu tinha falado pra vocês, foi super interessante, que ela falou isso na célula da IC e eu já tinha falado isso na segunda com vocês, que a gente já tá tão acostumado a falar a volta de Cristo. A gente tá muito acostumado a ouvir isso. E aí a gente acaba se acomodando e pensando que não é agora que ele vai voltar, que não é agora o fim dos tempos. E muitas vezes a gente demora a entregar coisas pra Deus porque a gente acha que tem tempo.
que a gente acha que Jesus não tá voltando. A gente acha que também ele não vai voltar pra gente, porque ele pode não voltar agora, mas pra gente nunca se sabe, né? O dia nem a hora que a gente vai sair desse mundo, digamos assim. A gente tem essa falsa sensação de que ele não tá vindo, de que ele não tá chegando. E é completamente o contrário, porque se Paulo falava que eles já estavam nos últimos tempos, imagine agora. Eu gostei muito da pregação. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. Contando com mais detalhes, né? Porque ontem eu tava muito cansada. Eu cheguei em casa, tomei banho e dormi. Eu basicamente mudei tudo no meu quarto. Tudo. Tirei o dia de hoje, sábado no caso, pra organizar essa casa inteira. Literalmente tirei o dia pra isso. Pra isso e pra planejar tudo na minha vida. Porque hoje é o último dia do mês de fevereiro. Preciso planejar o que eu preciso fazer amanhã, domingo. Preciso planejar o que eu tenho que fazer nessa semana. E principalmente preciso planejar o que eu vou ter que fazer, as minhas coisas. Tudo nesse mês de março. Hoje fiz um lanchinho. Isso, gente. E como vocês sabem, eu vou lanchar assistindo Masterchef, como sempre. Só no café da manhã que eu não assisto Masterchef, que eu gosto de assistir vlogs no YouTube. Principalmente ou os da Antônia, ou então os da Isadora, que são os principais. E os da Ana, né? Que é minha amiga, que também é youtuber. Inclusive, vou colocar o arroba dela aqui, vão lá seguir o canal dela, gente. É muito bom e muito divertido também. Gosto muito do estilo dela de compartilhar, assim, a vida, sabe?